Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BNC Pre-Market e aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira, hoje dia 12 de julho de 2021. A semana começa com os investidores ainda de olho nos impactos que o feriado da última sexta-feira pode trazer para o mercado brasileiro. Depois de uma quinta-feira com muita volatilidade em todo o mundo e queda de 1,25% no índice da Bovespa, as bolsas globais recuperaram parte de suas perdas na sexta-feira. E como o mercado estava fechado por aqui, o índice EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólar, apresentou uma alta de 1,3% na sexta-feira, mostrando que a recuperação também pode chegar por aqui no dia de hoje. E a semana também vai ser marcada por alguns indicadores importantes no Brasil, também no mundo. A gente tem o IBC-BR, que é a prévia do PIB, também tem a divulgação do PIB chinês no segundo trimestre, tem o começo da temporada de balanços lá nos Estados Unidos com as empresas ligadas ao setor financeiro. A divulgação dos números dos grandes bancos aumenta a expectativa dos investidores. Por aqui também teremos uma agenda extensa de IPOs. Várias empresas devem abrir capital na Bolsa nos próximos dias, movimentando cerca de 9 bilhões de reais. Entre elas temos a rede de academias Smart Fit, a fabricante de eletrônicos Multilaser, também a Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, e também a produtora de cimento Intercement. E a política também ganha espaço na agenda dessa semana, porque é a última antes do recesso parlamentar. Em Brasília, a discussão deve ficar por conta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa ser encaminhada antes da paralisação. Além disso, o mercado também fica de olho na CPI da Covid e na tensão que ficou um pouco mais evidente no fim de semana entre o Executivo e o Judiciário. A inflação segue no radar por aqui. Agora há pouco foi divulgado o boletim Focus do Banco Central. Vamos aos números. O IPCA subiu pela 14ª semana seguida, chegando aí no fim do ano uma projeção a 6,11%. Para 2022, o IPCA recuou de 3,77% para 3,75%. A projeção para a Selic aumentou de 6,5% para 6,63% no fim do ano. O relatório do Banco Central aí esperando um pouco mais de política monetária, né? Um pouco mais de ajuste aí nos juros. O PIB também teve suas projeções ajustadas para cima pela 12ª semana seguida. Agora deve crescer 5,26% de acordo com o Boletim Focus. E o dólar deve fechar o ano aí em R$ 5,05, segundo as estimativas do Banco Central. Vamos agora com ele, Marco Saravalli, que traz o tom do mercado para essa segunda-feira. Bom dia, Marco. Oi, Felipe. Mas a gente tem um começo de semana sem grandes oscilações, talvez com um viés de leve queda nas bolsas americanas, né? Na Ásia a gente teve uma segunda-feira positiva, mas esse deve ser o tom, tá? Sem grandes direções. Lembrando que talvez um dos principais assuntos dessa semana é o começo da temporada de balanços nos Estados Unidos, que deve vir muito forte, né? A expectativa de forte expansão de lucros, e a gente tem já algumas empresas, alguns bancos, né, bastante importantes para definir o humor dos mercados a partir de amanhã, a partir dessa terça-feira, tá? Então o petróleo vem apresentando uma leve queda, o minério de ferro teve uma leve alta nessa madrugada. A gente tem alguns indicadores importantes na agenda econômica dessa semana, mas para hoje particularmente deve ser um tom bastante morno, tá? Lembrando que a gente teve aqui a bolsa fechada na sexta-feira, mas lá nos Estados Unidos as bolsas estavam abertas e nós tivemos boa valorização, alguns índices recuperando aí os patamares recordes. Então, de certa forma, nós estamos atrasados, nós deveremos ter uma recuperação desse atraso aí nessa segunda-feira. Vamos acompanhar, talvez seja um dia aqui, talvez de uma leve alta na contramão dos mercados internacionais, tá bom? Então, um dia bastante ameno, sem grandes oscilações, mas lembrando desse atraso, talvez a gente tenha um dia positivo por aqui nesse começo de semana, nesse 12 de julho de 2021.
E na Ásia, o índice de blue chips da China saltou nessa segunda-feira. O Banco Central de lá disse que vai reduzir a taxa de compulsório para impulsionar a economia. A notícia ajudou a superar as preocupações dos investidores sobre as sanções dos Estados Unidos, que na sexta-feira acrescentou aí 14 empresas numa lista de proibições por supostos abusos dos direitos humanos e fiscalização de alta tecnologia. E os mercados fecharam no positivo lá na Ásia. Vamos dar uma olhadinha como ficaram as bolsas por lá. E o índice Xangai na China subiu 0,67%, o índice Nikkei em Tóquio subiu 2,25%, e em Hong Kong, Hang Seng fechou em alta de 0,62%. E a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse hoje que o BCE vai mudar sua orientação sobre os passos seguintes de política monetária já na sua próxima reunião no dia 22 de julho, para refletir a nova estratégia e mostrar que fala sério sobre reanimar a inflação. O objetivo é garantir aos investidores que a política monetária não vai ser apertada de uma forma prematura e vai impulsionar suas expectativas sobre os futuros aumentos dos preços que ficaram abaixo da meta do Banco Central Europeu durante a maior parte da última década. Na zona do euro, vamos dar uma olhadinha como estão trabalhando os índices neste momento. Eu estava dando uma olhadinha agora há pouco, tinha índice subindo e descendo, o índice Eurostoxx praticamente no 0 a 0 ali, subindo 0,1%, FTSE no Reino Unido caindo 0,44%, CAC na França caindo 0,27% e DAX na Alemanha também ali, praticamente no 0 a 0, subindo 0,05%. E a partir de amanhã, os investidores devem conferir os resultados de grandes instituições americanas, como JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, entre outros grandes bancos. E também, claro, na fala de dirigentes do Fed. Também tem a expectativa da divulgação do livro Bege, que traz as expectativas aí para a economia nos Estados Unidos. E a gente dá uma olhadinha como estão os índices futuros nos Estados Unidos nesse momento. Dow Jones caindo 0,42%, S&P caindo 0,16% e Nasdaq subindo 0,3%. A Nasdaq que está, inclusive, renovando recordes, máximas históricas desde a semana passada aí na subida, batendo máximas históricas. E agora o Marco Saravalli traz para a gente as perspectivas de expansão de lucros. Ele vai explicar direitinho essas projeções aí no gráfico do dia. Conta para a gente, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia a gente tem as expectativas de expansão de lucros, medida aqui pelo Goldman Sachs, esperando uma forte expansão de lucros, superior a 60% em relação ao segundo trimestre do ano passado, tá? Então a gente tem duas sinalizações aqui, uma é que a base é muito fraca, lógico, o resultado foi muito fraco em 2020, mas também é que a gente tem uma forte recuperação da tendência aí dos lucros das principais companhias da Bolsa Americana, tá bom? Então lembrando que agora, essa semana, a gente começa a intensificar a temporada de balanço nos Estados Unidos, com os grandes bancos começando a divulgar seus números, tá? Lembrando também, primeiro trimestre a gente já tinha visto uma forte expansão, mas esse talvez seja o melhor trimestre em termos percentuais do ano. E olhando também para o agregado do ano, a expectativa é que no ano a gente tenha expansão de 35% dos lucros do S&P 500, segundo o Goldman Sachs, e também expansão de 10% dos lucros também em 2022, tá? Então, talvez essa temporada de balanço pode trazer um fôlego adicional para as ações individualmente, é muito importante acompanhar de perto, tá bom? Então esse foi o nosso gráfico do dia, tenham a todos uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Vamos aos destaques corporativos. A Azul divulgou dados preliminares do mês de junho. O tráfego doméstico de passageiros teve uma alta de 280,4% em relação a junho de 2020. O tráfego doméstico avançou 328% em junho, enquanto o tráfego internacional cresceu 21,2%. A companhia destaca que recuperou 96% dos níveis de 2019, enquanto a capacidade doméstica saltou 101%, resultando aí numa taxa de ocupação de 79%.
O governo do estado de São Paulo propõe renovar por 20 anos a concessão da Comgás, controlada pelo grupo Cosan. A concessão vence em 2029, mas o governo defende que a renovação seja antecipada. A proposta vai ser discutida no próximo dia 19 de julho. O BK Brasil acertou a compra da DP Brasil. O acordo para a compra de 100% da empresa, que é detentora indireta dos direitos exclusivos da Domino's Pizza, foi assinado com a Vinci Partners. O valor dessa transação entre o Burger King e a controladora do Domino's Pizza não foi revelado. E o Grupo Soma, que recentemente comprou a Hering, informou que vai fazer uma oferta primária de ações que pode levantar 750 milhões de reais. Essa transação envolve 46 milhões das ações ordinárias do Grupo Soma. E a DOTS atingiu 49,6 milhões de contas DOTS no segundo trimestre de 2021, uma alta de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi realizado 1,5 milhão de downloads da conta digital DOTS, um crescimento aí de 10 vezes nessa comparação anual. Deixa eu dar um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando nessa segunda-feira. O Anderson Economista por aqui, Elcio Santos, Oswaldo Gomes, Karen Kaxura, Larissa Valdívia, também o Jonathan Rodrigues por aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. E no nosso portal, o Sandro Figueiredo, desejando uma ótima semana para todo mundo. Boa semana para você também. O Fábio Escobar, o Paulo Fernando por aqui também. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo seu bom dia e pela sua audiência. Lembrando para você já deixar o seu joinha aqui, já deixar sua curtida na nossa programação, que ajuda bastante aí para a gente chegar a cada vez mais pessoas. E o Ale Martins chegando aqui para desejar um bom dia também. Eu quero falar agora com o Guga Almeida, já está aqui com a gente. Bom dia, Guga, ótima semana para você, muito bem-vindo mais uma vez aqui do BMC Pre-Market. Tudo em ordem? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo em ordem, cara. Deu para descansar bastante aí nesse feriado, deu para retraçar todos os cenários, todas as expectativas e estou pronto aí para essa temporada de balanço que está por começar, por esse boletim Focus que a cada semana vem sendo feito um ajuste, a conta-gotas. Mas, enfim, continuo acreditando que nós estamos naquela fase de alívio dos mercados e existe uma grande possibilidade aí de o mercado entrar num período de otimismo para euforia. Tá certo. Pois é, esse feriado aí serviu para todo mundo que opera aqui no Brasil descansar um pouquinho, retraçar as estratégias, estudar novas estratégias também, como você bem disse, mas o mercado global ficou aberto aí e eu queria repercutir um pouquinho contigo o índice EWZ, né, Guga, que é praticamente a bolsa brasileira dolarizada, né, lá no mercado global, e subiu na sexta-feira 1,3%, a despeito da quinta-feira, que os mercados todos estavam um pouco estressados ali, a bolsa brasileira caiu mais de 1%. Como é que você viu essa reação? Você acha que isso pode trazer alguma novidade importante e interessante aqui no dia de hoje? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o meu gráfico, para que a gente possa estudar em conjunto e raciocinar sobre. Felipe, é bem importante, que apesar de nós termos tido uma reação aqui do EWZ, nota que essa reação ela está acontecendo aqui nos níveis de janeiro de 2021. O que acontece? O EWZ ele sofreu um impacto maior do que nosso Ibovespa aqui, quando a gente percebe, em função da alta do dólar. Porque uma vez que tu olha para o índice dolarizado, nós tivemos a nossa bolsa caindo e o dólar subindo. Então o impacto da correção do EWZ foi muito mais intenso. Tá ok? Então, mesmo tendo tido essa alta, olha só que interessante, ainda acumula aqui uma variação de 8,15% de queda, tá bom? Eu acredito que é bem importante esse nível de preço que nós estamos trabalhando, tanto para o EWZ quanto para o Ibovespa, ok? Eu acho que a gente está aqui numa região que tende a ser o fechamento, vou botar aqui o Ibovespa para que vocês possam ver, eu acredito que estamos aqui numa região de fechamento de um ciclo de correção,
tá? Ciclo de correção que aconteceu nesta janela aqui, certo? Então a gente teve aqui mais ou menos 23 pregões, certo? De negociação, e tivemos aqui uma queda em torno de 5% do nosso Ibovespa. Então eu acredito que esse ciclo de ajuste tem uma chance de estar chegando ao fim. E é interessante, né, que no final deste ciclo, quando a gente começa a sentir esse aumento da volatilidade aqui do mercado, né, no curto prazo, quando a gente começa a sentir, foi junto com um tema que trouxe pessimismo na semana passada, que seria o questionamento em relação às vacinas. Para mim foi muito interessante que esse assunto ele não ganhou força ao longo do final de semana, né? Ele ganhou força numa quinta-feira, não se intensificou esse assunto, não se falou mais sobre esse assunto, né? Tivemos aí a final da Copa América, a final da Eurocopa, né? Então o pessoal também não deu muita bola aí para essa situação aqui que aconteceu aqui no mercado, e a gente entra essa semana, né? Amanhã, como muito bem colocou tu e o Marco, né? A gente está aí iniciando a temporada de balanço nos Estados Unidos e existe, perceba muito bem isso, existe uma expectativa de resultados robustos, resultados fortes, né? Então o mercado ele está com uma expectativa otimista. Se vier uma resposta positiva do mercado, provavelmente nós vamos ver o início de um novo rally, de uma nova tendência de alta nos mercados. Se por acaso não vier, a gente vai ter também uma evidência e, né, um porquê do mercado demorar um tempo maior de correções, de ajustes no curto prazo. Tá bom? Então acho que está bem claro na minha cabeça, né? Está bem claro o que vai dar o direcionamento para a próxima tendência do mercado. Minha sugestão para os investidores, Felipe, é que sim, né, acontecendo os critérios para se tomar posição, sim, deve tomar posição em função de todo o contexto que está acontecendo, porque havendo a movimentação, o mercado destravando o preço, nós não vamos ter uma chance clara como agora para se posicionar. Não havendo critério para tomada de posição, espera um pouquinho até que as coisas normalizem, né, e o mercado dê uma sinalização de que vai entrar numa tendência. Bem importante para os investidores agora seguirem as tendências de curto e médio prazo. Maravilha. E como é que você está olhando aí o índice agora, o Guga? O que você projeta para hoje? Quais são as perspectivas aí em bom cenário, mau cenário? O que você pode falar para a gente? Vamos lá. Compartilhar aqui a tela, então. Quero que vocês olhem para cá. Esse aqui é o meu gráfico do índice futuro, tá? O que eu estava esperando aqui para abertura? Tem dois níveis que eu considero importantes de serem superados, tá? De 126.850 a 127.400 mais ou menos, tá? Essa é a região que nós precisamos superar para que o índice mude de patamar e as pessoas se surpreendam novamente com as cotações, tá? Então, acima de 127.400, eu acredito que vá encontrar aquela região de 129.600, 129.650, ou seja, buscar os níveis de 130 mil pontos e depois ir acelerando para 132, 135, 140 mil pontos. Isso é outra conversa, né? Para o dia de hoje, o que eu enxergo é este ambiente. O mercado abriu, tá? O mercado abriu, ele foi buscar a base desse nível, que é ali a região de 126.850, e está corrigindo, tá bom? Como cenário negativo, o que eu estou enxergando, tá, Felipe? Seria voltar para 124.900, aquela região de 124.900, vindo alguma coisa. Vamos imaginar que o mercado ele resolva se proteger para esse início da temporada de balanço. Para onde ele pode, aonde ele pode buscar? Ele pode buscar os 124.000 até 123.650, tá bom? Na minha cabeça, Felipe, o momento, o timing que a gente está enxergando lá, os principais índices, S&P, Nasdaq e Dow Jones, quando a gente olha e estuda eles, todos eles estão muito próximos das máximas históricas e está chegando o quê? Temporada de balanço. Então, é bem importante, né? Porque ou o preço ele vai destravar valor, vai acelerar muito forte a partir de agora, tá? Ou vai sofrer realização.
Como é que a gente vai conseguir entender se vai sofrer realização ou não, dependendo de como vieram os resultados? Veio em linha as expectativas, tende a corrigir. Superou as expectativas, tende a acelerar, tá? Pelo contexto, pelo momento e pelos últimos 20 e poucos pregões, o mercado ter sofrido uma correção de forma lateralizada, tá? Então, de novo, para mim, os sinais eles estão muito claros para ajudar o investidor a tomar decisões. O que acontece? O investidor ele tem que estar atento agora para que não entre, né, de uma maneira equivocada, não coloque mais dinheiro ou coloque menos dinheiro do que gostaria, né, porque também colocar menos dinheiro, expor o capital menos do que gostaria de expor, vai gerar uma certa frustração depois que o mercado andar e vice-versa. Certo. Ô Guga, você falou, né, essa semana aí os resultados, mas essa semana também a gente tem uma série de IPOs aí que devem movimentar praticamente 9 bilhões de reais aqui na Bolsa, né? Várias empresas, inclusive nessa expectativa, abrindo essa janela, mais uma janela aí de IPO. O que você acha aí dessa janela? Como que o investidor olha para ela? São eventos aí que trazem fluxo de dinheiro aqui para a Bolsa? Pode dar uma animada? Como que você vê essa questão, Guga? Felipe, tem que pensar da seguinte maneira, tá? Eu não sou um cara fã de me posicionar em IPO, tá? Gosto de escuto o Marco, escuto o Alex, que leem, né, os prospectos, eles estudam as empresas. Eu gosto de ter o sentimento do mercado, né, a sensibilidade do mercado. Eu preciso que o preço esteja se movimentando para conseguir desenvolver as minhas projeções. Né? Então eu vou conseguir medir a volatilidade do mercado, eu vou conseguir medir aonde os participantes do mercado estão negociando e eu consigo construir uma estratégia mais tangível. Se tu parar para perceber, toda vez que o mercado começa a ficar um pouco pessimista, muitos IPOs são cancelados. Ou seja, percebe a intenção por trás do IPO, né? Conseguir captar o recurso, né, no preço mais alto possível. Se tu está captando um recurso no preço mais alto possível, tu tá abrindo capital no momento que o mercado está eufórico, né? Que o mercado está querendo tomar posição. Então, para mim, essa janela de IPO nada mais é do que um grande indicador de que, de fato, nós estamos entrando, né, nessa fase de otimismo dos mercados novamente. Né? O mercado está aquecido, tem investidores querendo tomar posição, senão, né, não estaríamos tendo essa janela de IPO. Então, para mim, como investidor, como analista, essa é a melhor informação que eu tiro desse momento do mercado. Né? Então, para mim, é um belo indicador do tipo, olha, continua otimista, no momento que tiver sinalizações positivas para se tomar posição, se toma posição porque os investidores estão, né, demandando ativos. Para mim, a leitura mais clara do momento é essa. Tá certo então, maravilha, Guga. Quero agradecer aqui sua participação mais uma vez com a gente, desejar uma ótima semana aí para você. E um abraço, até amanhã. Até amanhã não, né, Guga? Até daqui a pouco. Hoje tem Geometria. Hoje, logo mais, às 18 horas, temos o programa Geometria. Vou estar esperando a presença de todo mundo. Maravilha. Guga, ótimo dia então para você, bons negócios e até mais tarde aí no programa Geometria, 6 horas em ponto, começando aí você fazendo as análises para o pessoal, para a nossa audiência. Valeu, Guga, um abraço. Valeu, um abraço, bons negócios. Tchau, tchau. Bons negócios e uma ótima semana para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Vi que chegou aqui no nosso chat o Wesley Mota falando que estava no outro link. Ainda bem que você veio para cá, viu, Wesley? A Giovanna Locatelli, nossa correspondente lá nos Estados Unidos, chegando para deixar o seu good morning aqui para a gente também. O Antônio Alves e no nosso portal bmcnews.com.br tá o Sandro Figueiredo aqui, o Danilo Venturini, Rodrigo Nicolino por aqui, um abraço para você, o Peter Santana todos os dias aqui desejando bom dia para mim, para o Guga e também o Rafael Barata falando que hoje veio pela plataforma. Vamos ver, Rafael, você está sempre no YouTube com a gente, hoje você está aqui na nossa plataforma, no nosso bmcnews.com.br. Enfim, uma ótima semana a todos, a gente
segue nessa segunda-feira aqui, semana começando depois desse feriado que a gente teve, com várias notícias que a Paula Moraes vai trazer agora também no BMC News. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, ótimos negócios. Até amanhã no BMC Pre-Market a partir das 9 horas da manhã. Forte abraço, tchau, tchau.